Oiê, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. É uma aula de recheio. Hoje nós vamos estar fazendo um recheio de coco, que é do tipo cremoso, tá certo? O que eu preciso falar antes de começar a fazer o nosso recheio? Você tem duas opções, você pode estar utilizando, eu prefiro o sabor do coco gelado, que a gente chama, que é aquele coco que a gente precisa manter congelado sempre. Então, separei o que eu vou utilizar, vai para o congelador, tá? Eu não posso deixar ele descongelar. Por quê? Porque não posso descongelar e congelar de novo porque ele estraga, tá? É um produto natural. Então eu prefiro o sabor dele, então eu vou fazer com ele, tá? Cris, eu posso utilizar o coco que eu compro no mercado, de saquinho? Pode. O que eu preciso falar para você? De preferência, se é um recheio de coco, é para quem gosta de coco. Compra o coco flocado, que ele fica mais gostoso. De preferência sem adição de açúcar, tá? Então o coco integral, mas pode ser seco no saquinho. A quantidade vai ser a mesma. A diferença é que na hora de fazer, quando eu uso o meu coco gelado, ele demora um pouquinho mais para dar o ponto, tá? Porque vai soltando líquido, tá? Como é um produto natural, tá congelado, já com o coco seco demora um pouquinho menos. Mas é pouca diferença, tá? Então, já falei sobre o coco, que era o caso à parte aqui. Então, pode estar utilizando as duas opções, a que você preferir. E a quantidade de coco que eu vou colocar aqui é 40 gramas. Porém, tu pode botar um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai depender do gosto, tá? Então, aqui é para saborizar. Eu quero um recheio de coco, eu tô saborizando com o meu coco ralado, tá? E além do coco ralado, tem o leite de coco. Então, é um recheio muito gostoso, tá bom? Vamos lá, o que eu vou precisar? Uma caixinha ou 395 gramas de leite condensado, 100 gramas de leite de coco, tá? 10 gramas de manteiga, gente, manteiga, não margarina, tá certo? Pode ser com sal, pode ser sem sal. Eu prefiro fazer sem sal, mas não vai dar tanta diferença porque é só 10 gramas, tá, pessoal? O que a gente precisa aqui é da gordura da nossa manteiga. E 40 gramas de coco flocado. Pode ser o gelado, pode ser o seco, tá? Como é que eu vou começar aqui? Então aqui eu já vou colocar tudo na minha panelinha. É um recheio que vai pro fogo, tá? Então eu vou começar botando o meu leite condensado. A marca de leite condensado é a marca da sua preferência, desde que tenha qualidade. Tá, gente? Então, vamos supor que tu gosta do leite moça, tu gosta do Itaimbé, tu gosta do Piracanjuba, não interessa. É a marca da tua preferência, de qualidade. Que ele seja leite condensado, não mistura láctea. Não mistura láctea, tá? Já vou colocar aqui a minha manteiga. Vou já colocar o meu coco. Não tem problema, tá, de botar o coco congelado mesmo, pode deixar um pouquinho fora. Aqui ele deu uma descongelada porque até nós preparar aqui ele já foi derretendo, foi descongelando, mas pode ser congelado mesmo aqui, tá? E a nossa 100 gramas de leite de coco. Tá? Esses são os ingredientes, as medidas dos nossos ingredientes aqui, desse recheio. O que eu vou fazer agora? Vou botar pra cá. Eu vou primeiro misturar, tá? Então eu preciso que fique bem misturadinho antes de eu ligar o fogo, porque assim a cocção dele vai ser parelha, tá? Vai ser feita de uma forma, vai ser feita uniformemente. Certo? Misturei e eu vou ligar o meu fogão aqui. Tá? E assim que eu ligar o meu fogo, eu já preciso ficar mexendo sempre, tá? Aqui nós vamos chegar no ponto de recheio, então o que eu quero que você preste bastante atenção é no ponto que a gente vai chegar aqui, porque afinal é para camadas. O que a gente precisa pensar? Que vai mais uma camada de bolo, vai mais uma camada de recheio, de repente, então que vai ter peso em cima desse recheio. Se eu deixar numa consistência muito macia, muito mole, o que acontece com o meu bolo?
ele desmorona, né? Ele não vai ter a sustentabilidade que ele precisa, tá? Então a gente precisa só cuidar agora. Ele é cremoso, tá? Então só que a gente precisa dessa estabilidade, dessa textura mais firme. E é isso que a gente vai chegar aqui, tá? Eu tô fazendo no meu fogão, Cris. Eu uso fogo médio, fogo alto, fogo baixo, o que fica melhor? Eu tô acostumada a trabalhar em fogo alto, tá? E eu acho bem melhor. A textura dos meus recheios, dos meus cremes ficam melhor. Mas se tu já tem uma prática, já pode começar com fogo alto. Se não, vai para um fogo médio, tá? Mas tenta evitar o fogo baixo. Quando ele é muito baixo, vai interferir muito, vai prejudicar muito a textura dos teus recheios, dos teus cremes, tá? A não ser quando a receita pede assim, em fogo baixo, tá? Tem alguns casos mais específicos. Normalmente, para recheio, eu faço o fogo alto, tá? Porém, sempre pão duro e panela de fundo grosso. Jamais eu vou dizer para você fazer uma receita em fogo alto, sendo que tu está utilizando uma colher de pau, por exemplo, ou uma panela muito fina. Porque eu sei que a minha colher de pau, ela tem uma rigidez, onde que dificulta de eu chegar em todos os cantos e nas laterais da minha panela. O que vai acontecer? Vai começar a ficar aquela crosta, engrossar aquela crosta, e vai prejudicar na estrutura, na textura e tudo mais, tá? Do nosso recheio, que a gente quer um recheio que tenha um corte bonito depois na hora de servir o bolo, né? Além dele ter que ficar cremoso. Então, para não haver mais partes, algumas partes secas, outras mais moles, outras mais duras no meu recheio, ou gruminhos, enfim, os defeitos de recheio que a gente já conhece. Tá aqui, a gente vai continuar. Esse recheio aqui, ele dá o rendimento dele para uma camada de um bolo de 15 centímetros de diâmetro, certo? Claro que vai depender da grossura, da espessura do teu recheio, da quantidade de recheio que tu gosta de colocar no teu bolo. Mas para mim ele dá certinho para uma camada de recheio, às vezes até sobra um pouquinho, tá? Por que às vezes eu digo? Porque depende do bolo que eu vou fazer, tá? Alguns bolos, dependendo da quantidade de camadas de recheio, depende de muitas coisas. Então, normalmente ele dá certinho para uma camada de 15 centímetros de diâmetros ou sobra um pouquinho, tá? Dá para dobrar a receita? Tranquilo, tá? Tu pode dobrar a receita ou triplicar, sempre fazendo a matemática, né, gente? Aqui na confeitaria tudo é matemática. Eu tenho uma receita e eu quero 1,5. Faz 1,5, tá? Todos os ingredientes, eles vão seguir a mesma proporção, sempre, tá? Se eu diminuir o leite condensado, eu tenho que diminuir a mesma proporção do meu creme de leite, por exemplo, ou do meu leite de coco, tá? Dá para dobrar, dá para triplicar, sempre cuidando do fundo. O cheirinho de coco que tá subindo, olha, já soltou aqui. O cheirinho de coco que vem subindo é muito gostoso. Aqui, gente, eu tô sentindo que a minha panela já tá bem quente e já tá querendo começar a ferver, tá? Então, agora eu tenho que cuidar mais ainda o fundo da minha panela. Gente, eu tô vendo que tá começando a engrossar, tá? Então, não sei se vai dar pra perceber aí, mas já tá começando a engrossar o nosso recheio. Ele não é tão demorado, tá? Ele, apesar de ir o líquido que é o leite de coco, a gordura do leite de coco com a gordura da manteiga, com o açúcar do leite condensado, essa composição toda me ajuda aqui no preparo, não é tão demorado, tá? Porque que nem a primeira vez que eu fui fazer essa receita, eu achei que ia demorar bem mais, mas não é, a gente se engana, tá? Ó, ele já tá bem mais grossinho, e agora assim, ó, cuida das laterais.
Cuida o fundo da panela, porque é muito fácil de pegar. Se pegar, o que acontece? Vai ficar ou queimadinho na tua receita, ou gruminho, tá? Não fica boa a textura, não fica parelha, uniforme, bonita, gostosa. O cheirinho é muito bom. Agora é só ir cuidando, tá? Vou mexendo, vou continuar mexendo aqui. Cris, posso fazer que tipo de bolo? Posso utilizar aí pro meu pão de ló, tá? Apesar dele ser cremoso. Apesar dele ser um recheio cremoso, ele não é um cremoso pesado, daqueles recheios pesados, tá? Ele tem uma leveza. Ele é bem cremoso e tem uma leveza que o próprio leite de coco traz. Então, eu posso sim tá utilizando no meu pão de ló, tá? E também posso fazer um naked cake, dependendo aí do naked cake que tu vai fazer. Posso utilizar para vários tipos de bolos. Ó, ele tá bem grossinho, mas ele ainda não tá no nosso ponto. Eu não gosto de sentir os flocos, o coco, eu gosto de coco, mas não quero, faço com um coco mais miúdo, tá, gente? Um coco ralado mais miúdo. O flocos aqui, pra quem gosta, eu adoro, tá, sentir. É pra ti, porque muita confeiteira, quando vai fazer um bolo de coco, ou utiliza uma quantidade bem pequena. Então, eu gosto assim, se o recheio é de coco, que apareça o coco. Se o recheio é de chocolate, que apareça o chocolate. Entende? Mas vai depender daí de cada um de vocês. Né? Só pra que a pessoa não diga depois que tu tá economizando, porque sempre tem clientes e clientes, tá, pessoal? Então, invista aí sempre na qualidade do produto. Sempre entregar o melhor que tu puder entregar para tuas clientes, porque é isso que faz com que ela indique, com que ela volte e com que ela recomende o teu trabalho, tá? Então, para ela não vai custar nada dizer assim, vamos supor, a cunhada dela pergunta, não sabe de alguém que faça bolo? A primeira pessoa que ela vai lembrar é você, tá? E vai indicar. Vai também, quando chegar o seu bolo lá na casa dela, vai tirar foto, vai postar, vai te marcar. É isso que começa a gerar a confiança das pessoas no teu serviço, tá? Começam a te ver como profissional naquilo que tu faz. Essas diferenças, tá? O teu diferencial é a qualidade do teu produto, é o modo como tu atende a tua clientela, tá? Tudo isso é muito importante, não é só saber fazer um bolo lindo. Tudo é um conjunto. Aqui nós estamos quase, ó. Estamos chegando já no ponto. Ó. Dá pra ver que ele tá bem grossinho. Já engrossou bastante. Eu acho que vai dar pra ver aqui. Ó, no meu fundo da minha panela, que eu passo a espátula e ele ainda não fica, tá? Mas já tá quase no ponto. Agora eu já vou mostrar como tá. Tá quase. Aqui eu ergo a panela, meu fogão apita. Só mais um pouquinho, porque eu quero garantir a estrutura, tá? Eu não quero que lá na mesa do meu cliente, vamos supor que se fosse para um cliente, que tenha perigo de começar a desandar o meu bolo lá. Ele tem que estar seguro. E ele vai ficar cremoso, tá, gente? Não se preocupe. Ó, tá vendo que eu passo a espátula aqui, ó, e dá pra ver o caminho se fechando de volta? É isso é um dos indicadores do ponto. E também, não é que solta o fundo da panela, tá? A gente não cuida disso. E também que vai começando a ficar em cima, ó. A gente vai largando
a gente vai largando. Vou largar de novo. Ó, ele cai em pedacinhos e também fica a textura em cima, tá? Então aqui eu já cheguei. Eu desliguei, tá? Vamos lá. Ó, eu já consigo ver fechando o meu caminho, tá? Eu já consigo definir ali um caminho. E eu também solto, além dele cair em pedacinhos, tá? Cai, para. Eu ainda consigo ver que vai ficar aqui no branco não sei se vai dar pra ver bem. Mas já tu vai largando e vai vendo a textura em cima, tá? Ele vai texturizando. Certo? Esse é o ponto que a gente quer. Assim, olhando, parece que tá muito mole para um recheio, mas ele vai esfriar, vai estabilizar e vai ficar perfeito, tá? Cremoso e vai ter a segurança que a gente precisa lá para o nosso bolo. Dá uma mexidinha final, tu desligou, dá uma mexida aqui, porque ele continua, né, cozinhando, então tu já vem aqui, já busca toda a lateral, mexe o fundo para ficar tudo uniforme, tá? Agora eu vou passar pro meu bowl, pro meu recipiente aqui. E como é que a gente faz? A gente deixa esfriar, tá? Recheio assim, ó. Quando não vai ovo, recheios... Esse aqui, por exemplo, tá? Eu posso deixar esfriando em temperatura ambiente, não tem problema, tá, gente? É claro que se tu for deixar 2 dias, vamos supor, vai fazer em quantidade, vai utilizar daqui 2 dias, deixa na geladeira. Quando for utilizar no bolo, se estava na geladeira, tira 1 hora, 2 horas antes, para que... Eu prefiro trabalhar com recheio em temperatura ambiente, tá? Dependendo do recheio, esse tipo de recheio. Tá, gente? Então, o que eu faço aqui? Ou eu já posso botar agora o plástico filme, ou eu espero um pouquinho amornar e já boto o meu plástico filme. Plástico filme sempre em contato com a massa, tá? Se eu for colocar, eu vou botar em contato com a massa, porque eu não quero que fique ar entre o meu recheio e o plástico. E se eu botar quente e não encostar, vai subir o vapor, vai criar gotículas de água, vai umedecer minha massa. Não quero que tenha contato nem com ar e nem com umidade. Aí vem a conservação dele, tá? Mais dias ele vai durar, tá bom? Lá no material complementar, gente, na nossa apostila, tem todos os detalhes, tá? Validade, tudo que você precisa saber tem lá. Então, sempre use a apostila junto com a aula do curso para você ter toda a informação completa, para não ter erro nenhum nas suas receitas. Pessoal, um grande beijo para vocês, até a próxima aula. E esse foi o nosso recheio cremoso de coco, certinho?